E aí, aquela criança, sei lá, dos seus 6 anos, por exemplo, volta a ter comportamentos que ela tinha quando tinha lá seus 3, 2 aninhos de idade. Muitas mudanças acontecem na nossa vida em todos os momentos, né? Desde o momento que nós acordamos até o momento que nós vamos dormir, decisões são tomadas e a gente fica à mercê dessas mudanças. E algumas pessoas não estão preparadas para lidar com elas, né? A criança, por exemplo, enxerga o mundo diferente da forma como nós, adultos, enxergamos. Então, o adolescente também, cada um enxerga da sua forma, de acordo com as vivências que teve até aquele momento da vida. Então, alguns casos, por exemplo, marcantes para a vida de uma criança. A mudança de escola, né, pode causar algumas questões dentro dela, a separação dos pais, a dificuldade, às vezes, com a vinda de um irmãozinho, também pode ser algumas questões, né? Então, estou citando algumas questões que podem influenciar na mudança comportamental de uma criança. Então, já começamos aí com a primeira dica, que é observar o comportamento da criança. Se a criança modificou demais o comportamento que ela tinha antes, como, por exemplo, começar a gritar demais, dependendo da idade dela, ainda não se comunica verbalmente, né? Então, a comunicação da criança muitas vezes pode ser por meio de um comportamento. Então, se ela grita demais ou começou a bater nos coleguinhas da escola, ou até mesmo quando ela já verbaliza, ela começa a utilizar de palavras que ela não utilizava antes com os colegas, ou até mesmo dentro de casa. Isso mostra que ela não está sabendo lidar com aquela situação que está sendo imposta para ela, porque as situações, quando acontecem, são impostas para nós e nós temos que aprender a lidar com elas. E a criança, como ainda tem essa dificuldade para comunicar o que acontece dentro dela, ela expõe por meio de um comportamento. Então, a questão comportamental é essencial estar observando, né? Às vezes mesmo ela se coloca mais fechada, mais na dela, querendo ficar mais sozinha. Também é um fator a ser observado. Se é uma criança que gostava muito da convivência e já está se retraindo um pouquinho, é porque ela não está sabendo lidar com o que está acontecendo. Então, precisa ser investigado. Outra questão importante é a questão da falta de atenção. Muitas crianças, muitos adolescentes passam a não ter uma atenção fixa a algo. Por quê? Porque em alguns momentos, em algumas situações, algo pode estar tirando o foco de atenção dela. E pode ser sim uma preocupação com o que está acontecendo à sua volta, até mesmo dos adolescentes. Então, às vezes está numa aula e não consegue prestar atenção na aula porque está pensando na separação dos pais, por exemplo. Nossa, como que eu vou lidar com isso? O que eu vou fazer com essa situação? Está doendo muito e eu não sei lidar com isso. Por quê? Porque ela ainda não passou por uma situação semelhante a essa. Então, muitas vezes, a dor é tão terrível e ela até não quer preocupar os seus responsáveis com isso, vai guardando para si mesma. Então, a falta de atenção também é uma questão a ser observada, tanto em crianças quanto nos adolescentes também. Pode existir também uma regressão para uma outra fase do desenvolvimento. Por exemplo, está chegando um irmãozinho novo na área, e aí aquela criança, sei lá, dos seus 6 anos, por exemplo, volta a ter comportamentos que ela tinha quando tinha lá seus 3, 2 aninhos de idade. Por quê? Porque desta forma ela consegue um pouco mais de atenção dos familiares muitas vezes. Então, isso pode acontecer e ela vai ter consequências na vida dela, até mesmo sofrer bullying na escola, porque às vezes ela passa a voltar a falar errado algumas palavras, trocar algumas letrinhas, porque quem está à sua volta acha bonitinho. E ela acha que aquilo é legal, que aquilo vai ser uma adaptação boa para ela, porque ela consegue a atenção daquela forma.
e tirando a atenção que os pais, os responsáveis, teriam em relação ao irmãozinho. Não necessariamente só com a chegada de um irmãozinho. Qualquer outra situação que aconteça e ela consiga atenção por meio disso, ela pode ter esse comportamento, né, regredido. Também é bom sempre identificar, e eu falo muito da questão de que as emoções estão totalmente interligadas às questões que nós temos de doenças, né? A questão física mesmo. Então, observar se a criança está por muito tempo aí com a gargantinha inflamada, com gripe ou até mesmo dor de cabeça, que já fez todos os exames e viu que não tem nada. Ou ela reclama de dor na barriga e não tem nada, porque o primeiro passo sempre é buscar um diagnóstico médico, certo? Vai observar, vai fazer o acompanhamento com o pediatra que já acompanha essa criança. Viu que não mostrou nada nos exames, procura um auxílio. Por quê? Porque o emocional, ele está muito interligado e as doenças psicossomáticas estão aí. Muitas vezes, as doenças psicossomáticas podem até fazer com que a criança não vá na escola, não é verdade? Quem nunca inventou uma dorzinha de barriga ali para não ir para a escola? É só lembrar dos tempos passados, para quem está assistindo, que você lembra. Muitas vezes até uma dor de cabeça, tinha uma prova tão difícil, hoje vou inventar uma dor de cabeça para ir ao médico e não fazer aquela prova. Então, às vezes a gente acaba usando a nosso favor isso, certo? Quando eu percebo que isso acontece de uma forma demasiada e que já está se tornando muitas vezes algo que eu nem tenho controle, porque a criança pode até sentir essa dor de barriga de verdade mesmo, mas não existe uma causa física para aquilo. Então, o nosso emocional precisa ser tratado. Quando o nosso emocional vai bem, a nossa tríade funciona, porque nós somos corpo, alma e espírito. Se uma parte dessas não é tratada, aí o ser humano acaba padecendo em alguma parte dessas, né? E a nossa completude acaba não aparecendo. Então, tudo que fuja de uma naturalidade, que eu já conheça essa criança, e voltando na questão da comunicação. Se eu não conheço, se eu não me comunico com essa criança, essas questões, esses sintomas vão ser deixados de lado e eu nem vou perceber. Por isso que a comunicação é a base de tudo. Preciso me comunicar, preciso ouvir o outro também, para que eu possa conhecer, identificar e tratar.